Olá, paz seja contigo, programa Compartilhando o Evangelho, pastor Clodoaldo Reis Arias, pastor da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico na cidade de Foz do Iguaçu. E mais um programa, estamos aí na presença do Senhor, compartilhando sempre uma palavra de Deus, uma palavra de graça no nome de Jesus. Tivemos um programa muito especial onde eu falei sobre o medo, sobre o medo baseado na leitura que fiz do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, 23 ao 27. Vou retornar ao texto no programa de hoje para falarmos em um outro sentimento que eu percebo no texto e que também é um sentimento prejudicial para a nossa vida. Hoje eu quero falar sobre a ansiedade. A ansiedade nós vamos encontrar também aqui no texto. Antes da leitura, eu quero convidar você para assistir comigo os endereços da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Quero convidar você a participar da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico na cidade de Foz do Iguaçu, na Vila Yolanda, Rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 18 horas, o culto da família. Segunda-feira, nós temos uma campanha especial onde clamamos ao Senhor em seu favor. Às terças-feiras, às 20 horas, a campanha O Meu Milagre vai chegar. Às sextas-feiras, às 20 horas, um abençoado culto aonde celebramos a grandeza e a bondade do Senhor. No Jardim das Flores, Rua dos Cravos, 803, domingo, às 19 horas e 30 minutos, culto da família, família no altar de Deus. Terça-feira, às 20 horas, escola bíblica, aonde aprendemos a palavra do Senhor. Quinta-feira, às 20 horas, campanha de milagres e poder de Deus. No Jardim São Roque, Rua Jácomo Savaris, 928. Domingo, 19 horas e 30 minutos, o culto da família, família no altar de Deus. Terça-feira, às 20 horas, estudo da palavra do Senhor. Quinta-feira, às 20 horas, uma campanha de bênçãos e milagres. No Morumbi 2, Rua João Batista Frígola, 502. Os nossos cultos, domingo às 19 horas e 30 minutos, o culto da família. Terça-feira, às 19 horas, culto de oração. Quinta-feira, às 20 horas, a campanha de milagres e poder de Deus. Sábado, às 19 horas, escola bíblica, aonde aprendemos com a palavra do Senhor. Então, lendo a palavra do Senhor, no capítulo 8 de Mateus, versículo 23, Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Verso 26 diz assim: por que é que vocês são assim tão medrosos? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda e até o vento e as ondas o obedecem? Semana passada, então, eu fiz um comentário sobre o texto, o que aconteceu, a agitação naquele barco por causa da tempestade que aconteceu no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, também como chamado, e que os discípulos ficaram apavorados. E eles ficaram cheios de medo, com muito medo. Então eu destaquei o sentimento no programa passado. Então, o medo que apavorava aqueles homens. Hoje eu quero trazer à tona um outro sentimento que é possível evidenciar ao ler essa passagem, que é a ansiedade. Quando as ondas começam a agitar o barco e as águas começam a entrar para dentro do barco, a primeira coisa que acontece eles ficam com medo. Medo de quê? Que o barco afundasse e eles estariam mortos. Automaticamente, eles perdem o raciocínio, eles param de raciocinar. Lembrando que alguns daqueles que lá estavam eram pescadores. Pedro e André, 2 irmãos, eram pescadores. João e Tiago, também 2 irmãos, outros pescadores. A vida no mar fazia parte do dia a dia deles. A rotina pelo menos daqueles 4 homens,
fazia parte o mar. E não poucas vezes eles enfrentaram um mar revolto, ou umas águas agitadas, ou alguma coisa assim. Mas nesse momento, o medo bate na porta, não bate, o medo invade o coração deles e automaticamente é disparado ou acionado esse sentimento chamado ansiedade. E quando a ansiedade vem, eles perdem a capacidade racional, eles param de raciocinar. Aquilo que eles haviam aprendido na prática da vida náutica, na vida da pescaria, da pesca, desaparece. Aquilo que eles haviam ouvido e visto Jesus fazer e ouvido as instruções de Jesus também desaparece. Não sei se você acompanhou o programa passado. Se você quiser acompanhar o programa passado, é só entrar no YouTube e pesquisar Compartilhando o Evangelho. Na semana passada você vai ver que eu falei que Jesus os ensinava sempre e de forma assim pessoal, né? As multidões assistiam Jesus eventualmente, mas eles estavam no dia a dia de Jesus. Jesus fazia parte da vida deles no dia a dia, então eles aprendiam com Jesus. Mas quando vem a ansiedade, tudo aquilo que você aprendeu desaparece. A ansiedade consegue inibir todo o seu conhecimento. Quantas pessoas que me assistem agora vai fazer uma prova, né? Vai fazer uma prova na faculdade ou na escola, estudou a matéria, se preparou para a matéria, mas na hora de fazer a prova desaparece todo o conhecimento, o conteúdo estudado desaparece, porque a ansiedade trouxe esse bloqueio. Pessoas que se preparam para concursos, se estudam, fazem cursinhos e tal, chega na hora, ou nas horas que antecedem, vem a ansiedade e também tudo aquele conteúdo desaparece. Pessoas estudam, se preparam para fazer o teste de direção do Detran, a mesma coisa, vem a ansiedade e leva todo o conhecimento, bloqueia o conhecimento. Tem amigos inteligentes assim, extremo, né? Na hora de fazer as provas, as entrevistas, eles dizem, não fui bem, estudei, mas não fui bem. A ansiedade. A ansiedade que está no coração desses homens, que levam eles a esquecer a habilidade que eles tinham, que levam eles a esquecer tudo aquilo que Jesus havia ensinado a eles, elas simplesmente vêm e destrói aquilo, levando o quê? Ao desespero. E quando eles estão desesperados, eles vão para Jesus. A única coisa boa que me parece estar aqui é que eles vão até Jesus, eles correm até os pés de Jesus pedindo socorro. Mas o que Jesus quer? Que eles peçam ajuda para ele? Eu quero fazer aqui um comentário, e outro dia eu posso até elaborar melhor esse comentário, que algumas coisas Jesus não quer que a gente peça a ele, porque ele já nos deu de antemão. Eu, como pregador, eu estou sempre usando a Bíblia como ferramenta, como fundamentação das minhas pregações. E há um texto que eu conheço, e esse texto que eu estou dizendo que gosto bastante de citar, é o Moisés e o povo de Israel, quando eles estão saindo do Egito. Eles estão saindo do Egito. Você conhece a história, você já viu filme, já assistiu novela, desenho animado, em quadrinho. Então é uma história bastante conhecida. Quando o povo de Israel eles estão diante do mar chamado Mar Vermelho, o povo desespera porque eles olham e o exército de Faraó está vindo com toda fúria. Aí o que eles dizem para Moisés? Moisés, nós vamos morrer. A primeira coisa que Moisés faz é, como um bom servo de Deus, ele vai para a oração, ele se ajoelha, ele vai clamar ao Senhor. E Deus diz para ele assim, Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, Moisés, esta não é hora de orar. Agora não é o momento da oração. Agora é o momento de vocês marcharem, de vocês caminhar. Mas qual a lógica se o mar está na frente? Aí nós vamos conhecer a história, ele está com o cajado, toca o cajado nas águas, o mar se abre, aquela história toda que você já ouviu algumas vezes.
né? Se você não conhece a história do povo de Israel passando pelo Mar Vermelho, pesquise na internet muitos filmes bonitos contando essa história. A gente sempre parte do princípio que todo mundo conhece. De repente eu esteja falando com alguém que nunca assistiu ou leu essa história, né? Está na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 14, conta a história. Mas você pode ver isso em imagens pela internet. A travessia do Mar Vermelho. É isso que acontece. A ansiedade vem e ele vai para a oração. E Deus disse assim: ei, agora não é momento de oração. O momento agora é de ação. Mas como agir se a ansiedade bloqueou? Eliminou a capacidade de raciocínio, bloqueou a capacidade de raciocínio. O que fazer? Eu tenho aqui uma boa notícia para você. Paulo disse, escrevendo aos Colossenses, aos Filipenses, que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, que a nossa oração, que as nossas ansiedades devem ser lançadas diante do Senhor nosso Deus. Então, todas as vezes que você perceber que está ansioso e esse anseio ou essa ansiedade está te prejudicando, está te maltratando, um pit stop, pare, né? Busque do Senhor a direção e Ele vai te ajudar a superar essas situações aí. E eu gosto de frisar que Jesus estava naquela embarcação. Não era um grupo de pessoas que não conheciam a Deus, eram pessoas que tinham conhecimento especial com o Senhor, mas ainda assim foram enredados, aprisionados pela ansiedade. Mas o Senhor se levanta e diz: ei, o que é isso? Por que essa ansiedade toda? Por que vocês estão assim? Ele repreende o vento, o mar, e dá uma calmaria, e aquele pessoal fica assim: como pode? Que coisa tremenda esse Jesus. Ele pode fazer o diferencial também na sua vida e na sua história. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero mais uma vez estar orando ao Senhor, colocando na Tua presença todas as pessoas que têm problema sério com a ansiedade, pessoas que não conseguem ir bem nas provas, que reprovam nas suas provas, nos seus testes, nas entrevistas, pessoas que de fato ficam apavoradas diante de muitas situações. Mas o Senhor é poderosamente maravilhoso para intervir, para entrar nesses lugares e mudar a história de vida, mudar a sorte de todas essas pessoas. Nos ajude, Senhor, a vencer essas barreiras. Nos ajude, Senhor, a superar essas limitações, porque o Senhor disse na sua palavra que todo o poder lhe é dado no céu e na terra, e nós podemos ser ministrados por esta bênção maravilhosa que é a sua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Jesus, ele é o caminho para transformar a nossa história de vida. Ele trabalha em nós, moldando, podando o medo. Jesus é poderoso para trabalhar em nossas vidas, eliminando, anulando a ansiedade que tanto mal nos faz. Então, nós da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico temos tido muitas experiências, assistido muitas experiências de pessoas que tiveram a sua vida transformada nesse sentido. Eu próprio posso dizer que medo e ansiedade foram companhias permanentes na minha vida. Quantas vezes o medo, quantas vezes a ansiedade podaram, limitaram a minha história. Mas o Senhor me deu graça, e eu tenho vencido dia a dia, eu tenho superado dia a dia esses medos e essas ansiedades. Eu quero dizer para você que não é algo mágico que desaparece. É um trabalho, é um processo, é um trabalho que dura um tempo, mas Deus vai nos ajudando e nós vamos vencendo. Então eu convido você a procurar-nos na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Durante a programação você percebe aqui os endereços na sua tela, no Jardim das Flores, no Jardim São Roque, no Morumbi 2,
na Vila Yolanda. E eu quero deixar o meu contato com você. Você pode interagir comigo, me mandando um e-mail, prclodoaldoreisazarias@hotmail.com. Me envie um e-mail que eu posso estar respondendo você, orientando você e também orando por você. Um caminho mais fácil, né? O Facebook, Clodoaldo Reis Azarias. Lá não está pastor, está Clodoaldo Reis Azarias. No Facebook, você é a página que eu tenho. Ali eu posto mensagens, compartilho ali mensagens de Deus, alguns eventos da nossa igreja. O Twitter, @Reis Azarias. @Reis Azarias. Você pode também nos encontrar e nós trocarmos ideia. O WhatsApp, 45999689802. 99689802, né? E aqui no YouTube, no canal do YouTube, do canal da TV Confos, você pode assistir todos os nossos programas, esses e os programas anteriores. Tenho certeza que a sua vida pode ser transformada. Aquele que tinha medo, aquele que tinha um coração cheio de ansiedade, pode ter uma vida transformada, uma vida plena na presença do grandioso Deus. Esta é a proposta do Senhor, mudar a sua história. Esta é a proposta do nosso Deus, transformar o nosso medo, transformar a ansiedade e potencializar-nos como instrumentos do Senhor. Lembrando que Pedro, Tiago, João e todos os demais apóstolos que lá estavam naquela embarcação, que tiveram essa experiência ruim naquele dia, eles fazem parte da história da igreja, eles fazem parte da história do cristianismo como santos, né? Muitas vezes as pessoas se relacionam a esses homens como santo, tanto que Pedro ele é chamado de que aquele que recebeu a chave do céu das mãos do Senhor Jesus. Esses homens tímidos, medrosos, hoje são reverenciados, respeitados como verdadeiros santos de Deus. Eram super-heróis? Não. Eram homens fracos, assim como muitas vezes nós nos identificamos. Mas no Senhor, eles foram mais do que vencedores, tá ok? Vou me despedindo agora, convidando você para participar conosco no próximo programa, se Deus quiser. Fique com Deus, um abraço e até lá, se Deus quiser.